Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 4. De vez em quando, elas me pediam, com grande sutileza, para não me magoarem, que eu usasse roupas femininas, sabendo que essa era a principal acusação e mesmo a única que existia contra mim. Porém, minhas protetoras, cuja solicitude não fora desmentida em momento algum, impediram-me de atender a tal pedido. Minhas nobres anfitriãs deram-me inutilmente roupas do meu sexo, que elas acreditavam as mais próprias para me agradar. Elas insistiram e até me deram tecidos para que eu as confeccionasse, pensando que as roupas que haviam presenteado não eram do meu gosto. Eu recusava com doçura e firmeza, dizendo-lhes que não deixaria de usar roupas de homem, sem a permissão de Deus, que me havia feito usá-las para que eu corresse menos riscos, em meio a homens grosseiros e corrompidos, que me rodeavam desde que eu deixara a casa de meus pais. O conde de Lagny autorizara sua mulher e sua irmã a me cercarem de cuidados. Às vezes, ele enviava para me distrair o cavaleiro Raymond, senhor de Mence. Esse senhor, porém, me feria, sem o desejar, nos instintos mais sagrados da natureza. Sua conversa e seus gestos grosseiros, para não dizer indecentes, me desagradavam muito. Durante os 4 meses de minha estada em Beaurevoir, desfrutei de todos os consolos que não eram incompatíveis com minha situação de prisioneira de guerra. Pierre Cochon, bispo de Beauvais, era o inimigo mortal de Charles VII e dos Armagnacs, nome dado aos monarquistas. Seu ódio por mim era ainda mais violento. Ele me via como a primeira causa de seu afastamento e pela perda de seus rendimentos que Charles VII não retivera. Ele me reclamava como se eu tivesse sido presa em seu território. Falso! Eu estava na diocese de Soissons, limítrofe com Beauvais. Ele escreveu ao rei da Inglaterra e tudo fez para que eu fosse citada em seu tribunal. A Universidade de Paris, inteiramente dedicada aos ingleses, não deixou escapar essa oportunidade de mostrar seu zelo. Escreveu várias vezes ao Duque de Borgonha para que ele me encaminhasse à Inquisição para ser julgada por ela, como tendo usado magia e sortilégio. Suas cartas eram repletas de fel contra mim. Elas não obtiveram resposta. A faculdade escreveu também para o conde de Lagny, parabenizando-o por ter agido como leal cavaleiro, usando seu poder para prender uma mulher que, se dizendo virgem, tinha ferido tão gravemente a majestade de Deus e desonrado a Igreja por suas idolatrias, erros e más doutrinas. Dizia também que a minha libertação ofenderia as leis divinas de maneira mais grave. Seria longa a citação das cartas. Basta dizer que todas exprimiam o ódio mais envenenado. A atitude da universidade e, principalmente, a opinião transmitida de que todo cristão era obrigado
a obedecer à Inquisição e ao bispo de Beauvais, no que me dizia respeito, levaram este último a se aliar ao conde de Lagny, ao duque de Borgonha e ao rei da Inglaterra. O Conselho Real consentiu em pagar aos 2 primeiros meu resgate, contando que eles me colocassem em suas mãos. O bispo escreveu também, em seu próprio nome, ao duque de Borgonha e a Jean de Luxemburgo. Talvez seja útil transcrever essa carta curiosa. Eis o que participa o bispo de Beauvais, a Monsenhor Duque de Borgonha, ao Monsenhor Jean de Luxemburgo e ao bastardo de Vendôme, em nome do rei, nosso mestre, e em nome do Duque de Beauvais. Que uma certa prisioneira, chamada Joana, a donzela, seja enviada para que ele a entregue à igreja, que deve lhe fazer seu processo, como sendo suspeita de ter cometido vários crimes, sortilégios, idolatrias, invocações de demônios e outras coisas a respeito de nossa santa fé e contra ela. Que ela não deve ser prisioneira de guerra, como parece ser, pelas razões expostas acima. Entretanto, querendo agradecer àqueles que aprenderam e a detêm, o rei consente liberalmente em lhes dar até a soma de 6.000 francos. Quanto ao dito bastardo, ele consente em lhe dar 200 ou 300 libras de rendimento anual. O dito bispo intima em seu nome as pessoas mencionadas a lhe entregarem a referida mulher, que foi presa em sua diocese e sob sua jurisdição espiritual, para que ele possa lhe fazer um processo segundo os costumes. Para isso, ele está pronto a pedir a assistência do inquisidor de fé, caso seja necessário, e de doutores em teologia, em direito civil e outros notáveis personagens expertos em ação de justiça. Como a matéria o solicita, para que seja ponderada e devidamente feita na exaltação da fé e com o conhecimento daqueles que foram, nessa matéria, escandalizados e afrontados, nessa ocasião pela mulher. Caso os nomeados acima queiram repetir o que acabo de dizer, apesar da prisão desta mulher não ser comparável à de um rei, príncipe ou de grande senhor, que poderia se resgatar mediante pagamento de 10.000 francos, segundo usos e costumes da França, o nomeado bispo intima em nome do rei os súditos a lhe remeterem a donzela, lhes assegurando a soma de 10.000 francos. Finalmente, o dito bispo, segundo forma e direito, exorta os já nomeados Duque de Borgonha, o Conde de Lagny, o bastardo de Vendôme, a lhe remeterem a referida mulher, segundo as explicações acima. Esta negociação não tardou a esmorecer, de um lado, o Conde de Lagny, que não podia se resolver a me entregar a meus inimigos e aos queimadores da Inquisição. Por outro lado, Charles VII agia junto ao Duque de Borgonha para ser aceito pagar meu resgate. Essa demora aumentava o ódio dos meus inimigos, que tentavam esmagar todos aqueles que se interessavam por mim, e também todos os que guardavam
um prudente silêncio. Uma bretã chamada Pierrone foi queimada por ter garantido que eu era bondosa e que agia em nome de Deus. Pretextaram para puni-la, aparentemente com justiça, que ela blasfemara, dizendo que Deus lhe aparecia vestido de uma longa roupa branca e com uma túnica vermelha. Ainda que a tivessem pego em flagrante delito de mentira, teriam que colocá-la no hospício, jamais numa prisão. O conde de Ligny começou a se deixar envolver. Só era retido pelas solicitações de sua esposa, que se jogava a seus pés, implorando para que ele não me entregasse à morte. Apesar dos cuidados que minhas nobres anfitriãs tomavam para me ocultar essas notícias, eu sabia de tudo. O que me entristecia mais era ver-me impossibilitada de salvar Compiègne. O desejo de levantar os seus cercos foi um dos principais motivos da minha tentativa de evasão do castelo de Bourier. Meus inimigos se divertiam com minhas aflições. Os guardas me davam falsas notícias que anunciavam a derrota dos franceses, ou novos desastres que caíam sobre eles. Vendo como eu me preocupava, um deles me disse até que todos os homens de Compiègne, a partir de 7 anos, seriam massacrados. Essa notícia causou-me tanta dor que eu quase enlouqueci. Gritava frequentemente na agitação e preocupação. Como Deus deixa perecer os bons de Compiègne, que foram tão fiéis a seu Senhor. A notícia de que eu fora vendida aos ingleses acabou por me perturbar totalmente. Resolvi tentar tudo antes de cair em mãos inimigas, o que me tiraria toda a esperança de salvar Compiègne. Minhas santas protetoras tentaram, em vão, acalmar minha exaltação. Uma única saída me restava, também temerária: jogar-me do alto da torre onde estava prisioneira. Ela tinha 100 pés de altura, entretanto, eu não pensava que pudesse me matar ou me ferir. A execução desse projeto era difícil para mim, visto como eu estava. São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina particularmente fizeram todo o possível para me dissuadir dessa ideia. Santa Catarina dizia quase todos os dias que eu não saltasse, que Deus me ajudaria, assim como as pessoas de Compiègne. Eu lhe respondi que, já que Deus lhes viria em ajuda, eu queria lá estar. Joana, repetiu ela, é preciso que te suportes pacientemente o que ocorrerá. Tu não serás libertada antes que vejas o infante da Inglaterra. Verdade, respondi, eu não quero vê-lo, nem ser posta em mãos dos ingleses. Assim que o momento propício chegou, eu me recomendei a Deus e a Nossa Senhora. Fechei os olhos e me atirei. Primeiro senti que atravessava o espaço rapidamente. Depois pareceu que minha corrida ia diminuindo, como se braços tivessem me segurado. Contudo, quando toquei a terra, minha cabeça chocou-se fortemente contra uma pedra
e com a dor que senti, eu desmaiei. Os guardas correram. Como me viram sem movimentos, pensaram que eu estava morta. Logo voltei a mim e perguntei o que acontecera, surpresa de estar lá. Disseram que eu me jogara da torre e perdera a consciência do que se passara. Enquanto me desesperava por estar impossibilitada de correr em socorro dos habitantes de Compiègne, escutei a voz de Santa Catarina, que me dizia: Joana, tem coragem, tu vais te curar. E os de Compiègne serão salvos. Essa promessa, porém, não me convenceu do destino dos habitantes dessa fiel cidade. Estava tão triste com minha impotência que passei 3 dias sem tocar na comida. Minha desobediência às proibições das santas me custou muito pesar. Santa Catarina, vendo que eu deplorava amargamente meus erros, disse que eu fosse me confessar e pedir perdão a Deus. Obedeci e logo ela me assegurou que Deus me abençoava e que ele salvaria os habitantes de Compiègne no dia de Saint Martin de inverno. Minhas boas amigas não me abandonaram. Elas me dispensavam cuidados assíduos e logo me curei. Uma nova prova me aguardava. Seria preciso deixar a senhora de Beaurevoir e a senhorita de Luxembourg, essas amigas tão caras que Deus me havia dado no meu infortúnio. As despedidas foram tristes. Parecia a nós 3 que era a última vez que nos veríamos aqui embaixo. Um vago pressentimento me fazia prever problemas maiores. Entretanto, a religião me ajudava, e eu as deixei, levando a esperança de revê-las numa outra vida. Levaram-me para Arras, local onde os oficiais nomeados pelo conselho do infante rei deveriam vir me buscar, e logo me conduziram ao castelo de Clotois, na Picardie. Nesse local fui tratada com mais rigor e em Beaurevoir, porém, a amizade também ali me consolou. Um sacerdote segundo Deus, homem pleno de virtudes e de mérito, estava preso na mesma prisão que eu. Era Nicolas Coinville, chanceler da igreja Amiens. Doutor em direito canônico e civil. Celebrava quase todos os dias a Santa Missa numa sala da torre destinada a esse uso. Como eu, há muito devota, sempre a assistia e recebia, quase todas as vezes, o augusto sacramento da Eucaristia. Os santos me apareciam sempre, principalmente São Miguel. Ele fizera várias previsões sobre a França, e eu as repeti para Charles VII, aquelas que se relacionavam particularmente com ele. Todas logo se realizaram. Os santos me fizeram grandes revelações sobre o Duque Charles de Orleans.
prisioneiro da Inglaterra na época. Disseram, entre outras coisas, que seu filho único, que nasceu alguns anos depois de minha morte, subiria ao trono após o neto de Charles VII, e que sua memória seria querida e venerada entre os franceses. Outras revelações importantes me foram feitas nessa época, mas ao repeti-las, eu faria apenas uma inútil e enfadonha digressão. Enquanto eu definhava, resignada, numa triste prisão, as promessas de meus celestes protetores tinham se realizado. Os franceses obtiveram algumas vitórias e Compiègne fora liberada. Gournay-Sierron-Aronda, Longueuil e outras cidades estavam novamente sob o domínio francês. Meus inimigos me esconderam cuidadosamente essas notícias, mas os santos tudo me revelaram e eu tive tanta felicidade como se tivessem anunciado minha liberdade. Othon de Satreye e seus corajosos companheiros finalizaram com dignidade minha obra, graças à sua coragem e à proteção do céu. Mas os ingleses viram em mim a única razão de suas derrotas, e a raiva contra mim aumentava. Todos, até o mais humilde soldado, queriam minha morte. Ainda que me mantendo entre as grades, eles me temiam tanto que recusavam sair em expedições, achando que enquanto eu estivesse viva, eles teriam derrotas e problemas. Todo inglês tiranizava os franceses, que suportavam impacientemente esse jugo. Eles roubavam as mulheres de seus maridos e as filhas de seus pais. Frequentemente roubavam aos infelizes chefes de família os frutos de seu trabalho para os dissipar em orgias. Nada se comparava à horrível miséria dos franceses. Muitos buscavam no suicídio um remédio para os problemas mais terríveis que a morte. Porém, a maioria se transformava em escravos dóceis e covardes aduladores de seus cruéis perseguidores. A Universidade de Paris, que tantas vezes havia dado exemplos de sabedoria, era então quase totalmente composta de ingleses. Ela escreveu 2 cartas, uma em 2 de novembro, endereçada a Pierre Cochon, bispo de Beauvais, na qual ela reclamava de sua indolência. Dizia que se ele estivesse agido com a diligência necessária, meu processo já teria sido realizado e que eu nem estaria mais em suas mãos. Terminava pedindo para vir me julgar em Paris. A outra missiva destinava-se ao infante-rei, ou seja, ao seu conselho. Seu objetivo era convencê-lo a me entregar ao bispo de Beauvais e à Inquisição. O duque de Bedford e os dirigentes ingleses esperavam que essas atitudes lançassem sobre a França a desonra da morte útil a seus interesses. Novos problemas vieram agravar minha situação, aumentando o terror e a superstição dos inimigos. Pensaram em me transferir para Rouen, onde se encontravam o infante e seu conselho. Durante nossa viagem de Clotois à capital da Normandie, fizemos algumas paradas. Na última, enquanto me preparava para montar a cavalo,
O inglês que estava perto de mim, achando que eu subia muito lentamente, deu-me um golpe com a sua lança nas partes do corpo que se apoiam sobre a sela. Apesar de não ser muito profunda, a ferida causou dores intoleráveis. Encerraram-me na grande torre do castelo de Rouen. Fizeram para mim uma espécie de gaiola de ferro, na qual fui presa. Eu estava muito apertada, tinha uma corrente muito grossa no pescoço, uma na cintura, outra nos pés e 2 nas mãos. Teria sucumbido a essa terrível angústia se Deus e minhas santas protetoras não tivessem me consolado. O anjo Gabriel, o mesmo que anunciou à Virgem Mãe sua divina missão, veio me visitar várias vezes. Nada pode descrever sua sincera solicitude e as inestimáveis consolações que me deu. Morrendo de fome, semi-vestida, cercada de imundícies e feridas pelas correntes, eu buscava na religião a coragem para perdoar meus carrascos. A duquesa de Bedford, irmã do duque da Borgonha, soube como eu era tratada. Com profunda piedade, ela quis me ajudar. Pediu ao duque, seu marido, que me transferisse para local mais amplo, com claridade e com vista para o campo. Minha pena foi um pouco amenizada. Durante o dia só tinha ferro nos pés. Eles eram suficientemente longos e me permitiam dar alguns passos na prisão. À noite, ficava presa pelos pés a um par de ferros ligados a uma corrente, fortemente chumbada, numa grossa peça de madeira. Tinha uma outra corrente na cintura, de maneira que me era impossível andar. 5 ingleses escolhidos no meio do populacho ficaram de me vigiar. 3 dormiam no meu quarto e os outros 2 vigiavam a porta. Eles me cobriam de injúrias, as mais grosseiras. Divertiam-se em me acordar no meio da noite, dizendo que iria morrer e que vinham me buscar para a fogueira. Eles podiam tentar tudo, e eu não podia acreditar que os ingleses quisessem me matar, não tendo eu cometido nenhum crime que pedisse a pena capital. Eu pensava que me devolveriam em troca de dinheiro e que, se ainda não estava livre, era porque Charles VII não completara as negociações para o pagamento do resgate. Era extremamente casta, mas essa virtude foi para mim fonte de tormentos. Os guardas, sabendo que sempre fui contra os maus costumes, se divertiam em cantar músicas obscenas e em fazer propostas indecentes. Não satisfeito com as palavras, tentaram várias vezes me violentar. Faziam isso tanto por eles, quanto para satisfazer o bispo, que lhes prometeram uma boa recompensa se eles conseguissem tirar minha virgindade. Caso tivessem êxito, Cochon poderia facilmente condenar-me como bruxa. A salvação do gênero humano saíra de uma virgem. Acreditava-se quase universalmente no mundo cristão que Satanás tinha uma grande aversão e respeito por toda mulher imaculada, o que tornava essa qualidade incompatível com a magia e a bruxaria. Uma vez meus guardas foram tão longe que se o conde de Warwick
atraído por meus gritos, não me tivesse socorrido, eu estaria perdida. Graças a esse Senhor, tive novos guardas que me respeitavam mais. Os perigos desse gênero que ocorri desde que deixei o castelo de Beaurevoir me imbuíram de um extremo reconhecimento para com as santas protetoras. Com roupas masculinas, estava menos exposta aos ultrajes. Se eu tivesse cedido às estâncias das damas de Beaurevoir, ao perder a segurança que eu tinha quando estava na casa delas, teria sido impossível recuperar aquela que me davam as minhas roupas de homem. Várias pessoas conseguiram visitar-me, mas esse favor dificilmente se concedia, o que era uma felicidade para mim, pois as perguntas de uns, as lamentações de outros, a curiosidade de todos, junto à maior indiferença, eram extremamente difíceis para mim. Nas grandes desgraças, o isolamento é um bem que todos os infortunados sabem apreciar. Pelo menos pode-se chorar à vontade, sem temer os olhares indiscretos dos indiferentes. Fim do capítulo. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.